Oi, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Que bom, a Pro tá bem também. Olha só, para a aula de hoje, que é a página 55, capítulo 25, até chegar nessa história de Pedro nega Jesus, eu até separei aqui na minha Bíblia os vários passos até nós chegarmos nessa aula, porque não foi do nada que Pedro negou Jesus, né? Foi feito um plano para matar Jesus. Depois, por que foi feito um plano? Eles não tinham, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, não tinham nada verdadeiro. Então eles montaram um plano. Depois, Judas traiu Jesus. Depois, Jesus manda preparar a Páscoa, a última Páscoa com os seus discípulos, né? Depois tem a ceia, a última Santa Ceia de Jesus com os seus discípulos. Depois, os discípulos ficam naquela dúvida boba, né? De quem é o mais importante. Depois, Jesus avisa Pedro, Simão Pedro. Jesus avisa os discípulos. Isso a Pro tá dando só os tópicos, tá? Até a gente chegar na nossa história. Jesus vai orar lá no Monte das Oliveiras. Jesus é preso. E a nossa história começa em Lucas 22, do 54 ao 62. Jesus é preso e isso começa no capítulo 47. Quando Jesus é preso, aí entra a história de negar Jesus, de Pedro negar Jesus. Eu até anotei aqui, o que é negar alguma coisa? É dizer que alguma coisa não é verdadeira. E foi isso que aconteceu. Vamos para a nossa história, então. Depois, peguem, pessoal, a Bíblia de vocês e leiam essa história na Bíblia. Leiam um pouquinho antes até, para entender melhor o contexto, tá? A Pro tentou trazer alguns tópicos, mas é sempre interessante a gente ler novamente. Pedro nega Jesus. Eles prenderam Jesus e o levaram à casa do grande sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Então Pedro não se misturava. Ele ia só de longe, olhando. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu, sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse... Primeiro ela ficou desconfiada, mas depois ela olhou e teve certeza. Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, eu nem conheço esse homem. Então ele negou. Ela falou uma verdade e ele disse que não era verdade. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse, você também é um deles. Falou que Pedro também era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outra pessoa insistiu. Você estava mesmo com ele porque também é galileu. Então a mulher falou, um homem também falou que ele estava, e um terceiro homem insistiu que Pedro andava com Jesus. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe havia dito. Histórias anteriores, né? Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Primeiro ele falou para aquela mulher, mulher, eu nem conheço esse homem. Depois falou para um outro homem, homem, eu não sou um deles. E uma terceira pessoa insistiu, homem, eu não sei do que é que você está falando. Então 3 vezes Pedro negou que conhecia Jesus. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. No mesmo momento que ele negou Jesus, ele se arrependeu. Guardando no coração, palavra da Bíblia. E o que diz esse versículo? Vocês são meus amigos se fazem
o que eu mando. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Toda vez que aparecer esses versículos soltos assim, é interessante vocês pegarem a Bíblia de vocês, procurarem o capítulo 15 e lerem todo o capítulo para ver onde que esse versículo se encaixa, em que história, tá? As atividades que estão na página 56. A primeira, com o auxílio das palavras abaixo, reescreva a história da nossa lição. Então, nós tivemos a nossa história na página 55. O que é reescrever? Não é uma cópia. É escrever a história do jeito que vocês entenderam. Só que usando essas palavras aqui. Essas palavras têm que aparecer. Mas só essas palavras, não. Vocês vão ter que colocar outras palavras. Mas essas aqui, obrigatoriamente, precisam aparecer. 2. O que Deus espera de nós quando fazemos algo de errado? Se eu faço algo de errado, o que o Papai do Céu espera de mim? Ele espera alguma coisa, né? Depois, 3. Ligue os pontos e veja o animal que Deus usou para dar um lembrete para Pedro. Então, do número 1 até o número 50, vocês vão ligar e vão ver que animal aparece. Vocês vão ligar, mas mesmo sem ligar, a gente já percebe qual é o animal, né? E fala na história também. Quem prestou atenção na história já sabe. Vamos fazer oração, vamos conversar com Deus, vamos falar com o Papai do Céu em oração. Querido Jesus, obrigado por ser meu amigo, morrendo na cruz por mim e me dando a salvação. Ajude-me a ser agradecido e a falar de você sempre que eu tiver uma oportunidade, sem me sentir envergonhado. Por seu amor, amém. Interessante isso, né? Sem me sentir envergonhado. A gente não pode ter vergonha do Evangelho. A gente não pode ter vergonha de falar que a gente acredita que Deus é nosso Pai, que Jesus é nosso Salvador. A gente jamais pode se envergonhar disso. O que a gente aprendeu com a lição, então? Pedro era um discípulo muito próximo de Jesus. Nessa lição, vemos que ele ficou com tanto medo quando Jesus foi preso, que negou que conhecia Jesus. Falou que ele não conhecia. Mas ele se arrependeu e Jesus o perdoou. Pedro tornou-se um mensageiro muito fiel da mensagem da salvação. Muitas vezes temos vergonha de dizer aos outros que confiamos em Jesus. Precisamos nos arrepender disso e pedir que Deus nos dê fé e coragem para testemunhar dele para o nosso próximo. Então não tem por que a gente ter vergonha, né? É tão lindo a gente saber que Jesus é o nosso Salvador e que ele nos ama e que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E agora, então, o gabarito. Aqui é uma resposta pessoal. Se vocês quiserem enviar para a Pro depois no chat lá, procurar a professora Simone Starossi, eu gostaria de ler como ficou a história de vocês. 2. O que Deus espera de nós quando fazemos algo de errado? Ele espera que nós reconheçamos o nosso erro e que busquemos o seu perdão. Então, a primeira coisa é reconhecer o erro. Eu tenho que perceber que eu fiz algo errado e depois pedir perdão. E depois, o que apareceu aqui? Um galo, né? Eu liguei do 1 até o 50, pintei para ficar bonitinho e apareceu um galo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem é aula online e a gente se encontra então lá no Teams, tá? Um beijo, fiquem com Deus.